na sua segunda missão, né? Uma viagem missionária. E ele estava indo para Derbe e Listra. E o Espírito Santo de Deus guiando, pediu para ele chamar Timóteo para agora ser discípulo junto. E em meio da jornada, o Espírito Santo de Deus sempre ia ali conduzindo. E Paulo, como um bom servo do Senhor, ele estava atento. E uma certa noite ele teve uma visão que o Espírito Santo de Deus deu a ele. Que tinha um homem na Macedônia que estava precisando da ajuda dele. E quantas das vezes eu e você, a gente fala, Senhor, pode fazer. E quando o Senhor começa a fazer, você fala assim, ai Senhor, eu não queria que fosse desse jeito. Às vezes você fala, Senhor, eu quero uma esposa, eu quero uma noiva, eu quero um emprego, eu quero servir na casa do Senhor. Mas aí quando o Senhor começa a fazer, e você vê que a unção tem um peso, que para você ter uma família, você tem que ter sabedoria, você vai ter que engolir alguns sapos. E você vai falar assim, não Senhor, mas desse jeito eu não quero. Quantas das vezes a gente não é igual ao Paulo, que está atento ao Senhor. A gente fala assim, não, assim está doendo. Ah não, eu acho que eu posso fazer da minha forma. Eu posso dar meu jeitinho. E quando a gente vê, a gente está que nem Jonas. Levando um barco à deriva por causa da nossa desobediência. E ali, Paulo então seguiu. Ele foi, e chegando lá em Filipos, na Macedônia, ele se reuniu na beira do rio. E se reuniu com eles ali muitas mulheres, não fala que tinha homens. E ele começou a pregar o Evangelho de Cristo. E lá tinha uma mulher chamada Lídia. E ela era bem sucedida, porque ela era uma empresária do ramo da tintura para a roupa, que era púrpura. E ela então, ela começou a ouvir falar de Deus. Ela era temente a Deus, a palavra do Senhor diz. Mas ela começou a ouvir falar de Jesus. E então ela aceitou Jesus. Ela e a família dela foi salva. Ela e a família dela começou ali a ser desvendado, ó. E no verso 14 do 16 diz assim, e uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Porque o Senhor, Ele ama todos aqueles que chegam até Ele. Mas tem um caminho. Não basta falar que ama a Deus. Tem que aceitar o seu Filho Jesus, o sacrifício dele. Para ser chamado Filho de Deus, tem que aceitar o sacrifício vivo na cruz. Aleluia. E depois que foi batizada, ela e a sua casa nos rogou dizendo, se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai na minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Aqui Lucas estava junto nesse momento, porque esse livro de Atos é escrito por Lucas. E Lucas diz, e nos constrangeu. Isso quer dizer, Lucas também estava junto. E então ali, eles pensaram assim, ela está fazendo uma imposição, né, para que nós fôssemos até a casa dela. Naquele momento eles pensaram isso. Mas não, porque quando a pessoa tem a presença do Senhor, as pessoas querem estar pertinho. Quando você está cheio do Senhor, a tua casa tem mais alegria. Quando você está cheio do Senhor, você tem mais paciência para lidar com o teu filho. Quando você pode não poder resolver o problema do teu marido, do teu filho, mas a gente tem que ouvir. Esses dias meu filho passou também por uma luta, né? Um namoro de 5 anos que se foi. E eu só podia olhar para dentro do olho dele e falar assim, filho, eu estou aqui. E abraçar ele e deixar ele chorar. Porque tem momentos que não tem o que você possa fazer ou falar. Não tinha como eu arrancar a dor de dentro dele. Mas eu podia ser o abraço ali, naquele momento, para que o Espírito Santo de Deus pudesse fluir através de mim, para alcançá-lo. E quantas das vezes a gente não é essa pessoa sábia? Quantas das vezes que a gente é uma mulher rixosa? Verdade. Quantas das vezes eu falo assim, o Senhor sabe com quem Ele nos une, né? Sempre um é mais ativo, o outro é mais passivo, né? Então, eu digo assim, meu marido, ele é mais calmo. Às vezes eu tenho que dar uma chacoalhada, né, falar alguma coisa, e eu sou mais apavorada. Só que a mansidão dele é tanta, que tem hora que eu olho, eu vou falar algo e eu já penso, né, pra quê, né? Então, às vezes aquele que está perturbado quer perturbar o outro, você já notou? Você pega uma conta de luz, aí você fala assim, não tenho dinheiro na conta. Aí seu marido está lá
quieto jogando videogame. Você passa perto dele, não tem dinheiro da conta. Aí ele tava jogando. Mas eu já falei que não tem dinheiro da conta. Aí ele é mais calmo, ele fala, mas vamos orar então. Vamos orar, porque não tem. Mas você já percebeu que quem está ali é perturbado, ele quer perturbar o outro, ele quer tirar a paz do outro. E a gente tem que ter sabedoria, tem que pedir para o Senhor essa sabedoria. Verdade, aleluia. Né? Porque ele não vai resolver na hora. 10 horas da noite você não vai conseguir, às vezes, o dinheiro, não vai conseguir pagar aquela conta. Vai orar, vai dobrar o joelho. Paga o preço de sacrifício. 3 da manhã, vamos lá levantar, orar. Vamos crer que o Senhor Jesus vai entrar na providência. Você age a fé e o Senhor age lá no sobrenatural. Amém? Glória a Deus. Então aquela mulher ali, ela estava ali. E ela ouviu. E diz aqui que ela e a casa dela foi batizada. Então quando o Senhor me deu essa palavra, eu falei, Senhor. E quando o Senhor me dá um versículo, eu não gosto só de pegar o versículo, né? Eu gravo a palavra do Senhor todos os dias. E esse lance assim, do Senhor falar comigo dessa forma, é que eu falo assim, às vezes você fala um versículo, mas a pessoa ela não é cristã, ela não conhece tudo. E eu gosto de ir falando, sabe, para ir aprendendo. Porque não adianta eu pegar um versículo aqui e falar assim, você e a sua casa servirão ao Senhor, se você crê em Jesus. Mas tem que saber o contexto. Por que foi falado aquilo? Né? Então, o Senhor está nos ensinando hoje, me ensinando. E aconteceu que indo, nós, né, a oração nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Quantas das vezes a gente estava no mundo dando lucro para Satanás? Quantas das vezes a gente estava no mundo dando lucro para aquele que quer ver a nossa morte? Quantas das vezes tem pessoas que não querem que nós nos libertamos, porque de alguma forma ela pode lucrar conosco. Mas não é a pessoa, às vezes é aquilo que age na pessoa. Mas o Senhor, Ele quer limpar, Ele não gosta de ver ninguém escravo do pecado. Então ali Paulo vendo aquela mulher com aquele espírito imundo, dizendo, né, esses homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Porque até aquele que já é condenado, ele crê que Deus é o Salvador. Ele sabe. E o caminho e a obra da vida dele é tentar nos levar para o inferno. É tentar agir na minha e na tua vida. Trazendo engano, trazendo ali coisas que podem tirar a salvação. Não tem nada melhor no mundo do que você saber que você está no caminho da salvação. E ali, Paulo, ele estava indo. Até aqui, então, ele estava indo e tudo muito bem. E quando ele, então, olhou para aquela mulher e disse, em nome de Jesus, te mando que saias dela. E na mesma hora, saiu. Olha que o nome de Jesus tem poder. Você tem olhado para dentro da tua despensa e declarado no nome de Jesus que você está vendo fartura? Você tem olhado para teu casamento e declarado que no nome de Jesus vai ser restaurado? Você tem olhado para o teu filho, para a tua filha e declarado no nome de Jesus que ele é um homem e uma mulher de Deus? Você tem declarado coisas boas no nome do Senhor Jesus? Você tem tomado a autoridade desse nome ou você tem sido o herdeiro menino? Porque o herdeiro menino, a palavra do Senhor diz que ele é como um escravo, porque ele é herdeiro, mas ele é menino, e menino não tem como tomar posse daquilo que o Senhor nos deu. Mas que você possa sair daqui hoje acreditando que você é herdeiro em Cristo, e que você tome autoridade no nome de Jesus. Que você possa dar ordem para que todo mal bata em retirada da tua casa. Não fique vendo coisas que você acha que não está certo e fique ali somente olhando. Exerça a tua fé de Cristo. Aleluia. Nós temos que exercer a fé em Cristo. Às vezes a gente vê umas coisas, né? Porque a gente que luta, às vezes vem guerra pior. Por quê? Aquele que é ungido, ele é ungido pelo Senhor para vencer grandes guerras. Não pensa a pessoa que quer servir a Deus, eu quero o óleo de Cristo. Aí vem uma luta. Ah não, mas eu não estou aguentando. Mas não, você foi ungido para vencer guerras. O
O Senhor te ungiu para vencer lutas. Glória a Deus. É verdade. Ele ungiu Davi lá no pasto, porque ele viu capacidade no Davi. Porque Davi estava lá cuidando das ovelhas, ele teve que matar leão, urso. Então foi derramado óleo, porque Deus sabia que a vida de Davi não seria a mesma lá no futuro. E ele precisava de um revestimento do alto céu. Então a unção do Senhor é um revestimento para nós vencermos grandes batalhas. E as maiores batalhas que nós vencemos é no pasto, é onde ninguém vê. Verdade. As maiores guerras que nós vencemos é onde ninguém vê. Quantas das vezes a gente tem que olhar, como que você vai saber que você realmente se converteu? Quando você olhar aquilo que te tira da linha, e você olhar com amor e carinho para aquela pessoa e falar: Senhor, liberta essa pessoa. Meu Pai, me ajuda a evangelizar essa pessoa amada. Nem que for a Penina. Você tem que ir lá e falar do amor de Cristo para ela. Verdade. Mas o Senhor ama, porque um dia, talvez nós estávamos lá na situação da Penina. Então nós temos que olhar e falar: o Senhor me amou. Ele teve misericórdia de mim. E eu tenho que ter misericórdia dessa pessoa. Amém? E os senhores dessa mulher, que ela era uma escrava, eles usavam ela para que ela desse lucro. E eles vendo que agora a fonte de renda deles tinha sumido, eles foram então até os magistrados reclamar. Esses homens judeus vieram aqui com costumes deles, com o jeito deles, e agora estão perturbando a nossa paz. Talvez aqueles que estão em trevas ainda pensam assim de você e de mim. Chegou esse povo com esses costumes, esse povo que dá glória a Deus, esse povo que grita, que fala alto e está tirando a nossa paz. Meu Deus. E de repente, ali eles se viram como? Sendo tiradas as roupas deles até o meio da cintura, para ficar nuas costas, e sendo flagelados, sendo açoitados e lançados em uma prisão, num calabouço, aonde esticavam as pernas dele em dois troncos bem abertos e deitavam eles para trás, aonde começava a doer os nervos da perna. E o que aqueles homens fizeram? Se fosse eu e vocês, a misericórdia, Deus, me tira daqui, mas o que eu fiz? Ia começar a indagar o Senhor. Mas não, aqueles dois homens, Paulo e Silas, começaram a louvar ao Senhor. Começaram a dar glória ao Senhor. Perto da meia-noite, eles começaram a louvar ao Senhor. Isso quer dizer, eles já estavam louvando antes. Eles foram encerrados numa prisão e estavam louvando ao Senhor. O que você tem feito no meio da tua dor? O que você tem feito no momento da sua escassez? O que você tem feito no momento que você tem sentido que está vindo uma luta? Você tem orado, louvado ao Senhor? Porque ali eles estavam no meio de uma cadeia. Estavam ali presos. Tinha outros presos com ele. E eles estavam ali dando um exemplo de fé. Será que nós temos sido exemplo de fé? Ou nós temos sido aquela pessoa tribulada? Eles estavam espalhando a fé deles ali dentro daquele lugar. E de repente, tremeu tudo, foi um terremoto e tudo se abriu. Quando você começar a louvar no meio da tua dor, quando você começar a louvar no meio da sua dor, no meio da sua necessidade, o Senhor vai abalar o céu, o Senhor vai abalar o inferno para te entregar a vitória na sua mão. Mas nós temos que exercer isso, igreja. Glorificar o nome do Senhor. Ele quer fazer na tua e na minha vida, mas nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que dar glória ao Pai poderoso e santo. E eles estavam lá, e nenhum daqueles presos foram embora. Quando chegou o carcereiro, ele ficou desesperado, porque agora eu era responsável por esses presos, eu vou ser morto. Porque lá era assim, se você é responsável por um preso, você tem que entregar ele na mão de quem é devido. E ele já ia se matar. Quando Paulo falou em grande voz: não se mate, nós estamos aqui. É que Deus está dizendo: não desanime, porque o Rei da Glória está aqui. Aleluia. Não desanima, porque Deus está no controle. Não desanima, porque o Senhor é na tua vida. Aleluia. Oh, glória, aleluia. O Senhor quer fazer na tua vida.
aquele carcereiro, vendo que eles estavam lá, e ele já com certeza deveria ter ouvido a respeito do Evangelho de Cristo, e ele disse: Senhor, o que é necessário para que eu faça para me salvar? E o que Paulo falou para ele? Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. A promessa de Deus não é só para um. A promessa de Deus é para a família toda, é para a sua descendência, é para geração em geração. E ali, ele foi pregando, ele foi levado para a casa desse carcereiro, ele teve ali as suas feridas limpas, ele e Timóteo foram cuidados, e todos da casa ali sentiram a glória do Senhor e foram batizados. Nós podemos entender aqui, não fala que tinha um rio, uma piscina, tinha algo dentro da casa, que nós podemos entender que eles foram batizados com o Espírito de Deus. Eles foram batizados com o Espírito Santo de Deus, porque eles sentiram a presença do Deus poderoso e santo. Aquilo que vai fazer na tua vida, no momento da tua dor, o exemplo que você vai dar no meio do processo, é o que vai levar muitas pessoas para Jesus. Verdade. O jeito que você vai conduzir um problema na tua vida é o que vai fazer você um canal de bênção para outras pessoas. Não olhe para aquilo que você vê do seu lado como um problema, mas olhe como um processo. O processo não tem como a gente fugir. Não tem como. Porque uma vez até eu disse, né? Se você pegar um casulo de uma borboleta e você abrir ele, você está acelerando um processo. E o que acontece com aquele casulo? Ele morre. Então, a borboleta ela vai ter que sofrer ali o processo. Ela vai ficar se debatendo dentro daquele casulo até ela sair. E às vezes você quer pular um processo, o Senhor está dizendo que não tem como pular processo. Fala mesmo, Jesus. Não tem como você abrir mão, você tem que pagar preço desse casamento. Você tem que pagar preço para esse filho. Você tem que pagar o preço. E Paulo, ele queria ir para outro lugar. E o Senhor falou: não, você vai para Macedônia. Ele estava pagando preço por pessoas que ele não conhecia. Ele amou Cristo porque ele perseguiu um dia. Mas agora ele falou: não, eu persegui. Mas agora eu quero ouvir, quero confiar e quero acreditar que eu estou fazendo certo para o meu Deus. Glória a Deus. Não está escrito assim. Mas eu creio que é isso que ele falava, né? No íntimo dele ali. Então, no outro dia, chegou lá os magistrados e começou a dizer, né? Pode liberar. Já ficou preso, já levou uma surra, pode ir embora. O pessoal pensa que é só chegar assim, mexer com o servo do Senhor, fazer o que bem entende e tá tudo bem, né? Aí Paulo deixou tudo calminho, quietinho e falou: não, ele me humilhou na frente de todos, ele vai ter que se retratar na frente de todo mundo. Sabe o que o Senhor diz? Que ele vai te honrar na frente de muita gente. Ele vai te honrar no meio daqueles que um dia não deram nada para você. Aqueles às vezes que você viu rir da tua dor, o Senhor vai te honrar. E você vai estender a mão, você não vai rir deles. Você vai estender a mão como um bom cristão. E você vai ser um canal de bênção. Você vai derramar a glória do Senhor sobre a vida deles. Porque a sua vida vai estar cheia da glória do Senhor. Aleluia. E quando a gente olha e fala: Senhor, ele foi até lá para salvar a família desse carcereiro, dessa Lídia, assim. Lá no começo, no verso 9, e Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou um varão macedônio, da Macedônia. Ele rogou dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. A alma do ser humano, ela tem um buraco do tamanho de Deus. Aquele homem poderia não conhecer Jesus, mas no coração dele ele clamava a Deus, para que Deus enviasse alguém para curar a aflição da alma. Ele poderia ser ali uma autoridade, um carcereiro, ganhar bem, mas dinheiro não quer dizer felicidade. Dinheiro não é felicidade, porque Deus, ele mostrou a aflição daquele homem para Paulo, e era necessário Paulo passar pelo processo, foi necessário Paulo passar pela dor, foi necessário Paulo ser preso e açoitado por amor a duas famílias, a de Lídia e a do carcereiro. Vocês entendem o quanto Deus ama a família? O quanto Deus preserva a família? O quanto o Senhor nos fez para ser família dele?
Quando o Senhor nos criou, é para ser filho e filha do Senhor. Você sabe a tua identidade com Cristo? A sua identidade com Cristo é filha, é princesa do Senhor, é príncipe de Deus. Então você não fique agindo como um escravo ou como um herdeiro pequenino, menino, que não sabe como agir, não sabe como falar. Quando lhe faltar a sabedoria, corre aos pés do Senhor e clame que Ele vai te dar. Aleluia. É forte, meu Deus. E muitas das vezes a gente quer fazer do nosso jeito. Ah, não, ele está errado. Ele está pensando que ele é mais do que eu porque ele paga as contas. Ah, também não vou cozinhar hoje. Ah, eu também não vou lavar a roupa dele do jeito que ele quer. Então, a sabedoria da mulher é como? O homem também, porque eu banco tudo, eu posso chegar, sujar o que está limpo, ela não fez nada o dia inteiro. Não, o Senhor falou para que o homem amasse a esposa como Cristo amou a igreja.